Olá pessoal, bem-vindos à continuação da nossa aula sobre circuitos elétricos, especificamente sobre bipolos ômicos, e lei de Ohm. E para continuar, eu vou retomar esse circuito que eu comecei a trabalhar com vocês na apresentação anterior. Bom, na nossa experiência que nós vamos realizar no laboratório, nós vamos fazer o seguinte: a gente tem aqui uma fonte de tensão contínua ajustável, correto? Como foi comentado. Nós vamos, para essa fonte, ajustar diversos valores. E para cada um dos valores que nós ajustarmos nessa fonte, nós vamos ver a respectiva tensão sobre o resistor e a respectiva corrente que atravessa o resistor. Então, por exemplo, eu vou fazer um ajuste inicial nessa fonte de tensão contínua, ou seja, eu vou mudar o valor dela de tal forma a fazer uma certa leitura nesse voltímetro. Tá? Vamos supor que o valor lido seja, vou colocar em destaque com outra cor, seja o 1, tá certo? Eu ajustei a tensão da fonte, tá? Aqui, ajustei a tensão da fonte, e por consequência eu li no meu voltímetro uma tensão U1. Isso significa que a tensão sobre o resistor, nesse momento, é 1, ok? Independente do valor, nós não precisamos lidar com valores agora, vamos trabalhar com valores hipotéticos, correto? Bom, se a tensão lida é U1, para essa tensão eu vou ler por consequência, uma determinada corrente nesse amperímetro. E vamos supor que a corrente lida ela é I1. De novo, não nos interessam os valores matemáticos, nos interessa apenas, por enquanto, perceber que existe uma correlação entre tensão e corrente sobre um resistor. Correto? Segunda parte da experiência, eu vou ajustar novamente, vou colocar um novo valor nessa fonte de tensão ajustável. Na hora em que eu mudar o valor da fonte de tensão ajustável, eu imediatamente vou perceber no voltímetro sobre o resistor uma nova tensão, tá? A qual eu vou chamar de U2, tá certo? Da mesma forma que aconteceu para a tensão U1, quando eu ajusto a fonte e vejo uma nova tensão aqui, eu, por consequência, vou ver também uma nova corrente sendo indicada no amperímetro. E eu vou dizer que para a tensão U2, a corrente será I2. Tá certo? Novamente, não importam os valores numéricos, importa a gente entender a correlação. Tá certo? Resumindo, quando eu ajusto a fonte pela primeira vez, eu leio uma tensão U1 no voltímetro e uma corrente I1 no amperímetro. Quando eu ajusto novamente a tensão da fonte, eu leio uma tensão U2 no voltímetro e uma corrente I2 no amperímetro. Tá certo? Bom, com essa informação, agora a gente vem aqui para o próximo slide. E nesse slide, a gente vai estudar como se comporta a tensão e a corrente em um resistor de uma forma gráfica. Tá certo? Falando de uma forma mais adequada, nós vamos estudar a curva característica de um bipolo ômico. E o que é a curva característica de um bipolo ômico? Isso, gente, nada mais é do que uma representação gráfica de como tensão e corrente se correlacionam em um resistor. Tá certo? Então, usando aqueles valores que eu comentei na última transparência, eu posso, no gráfico, dizer que para a tensão U1, eu tenho uma respectiva corrente I1. Para a tensão U2, eu tenho uma respectiva corrente I2. Tá, mas e daí? Qual é a relevância disso? Qual é a importância disso? A importância é o seguinte, pessoal. Vamos agora, tentar traçar uma reta ou uma curva que passe pelos pontos que eu acabei de comentar e também pela origem desse meu gráfico. Olha só, gente. Olha como a coisa funciona em um resistor.
quando eu passo uma régua, uma reta pelos meus pontos, eu vejo a tal da curva característica do resistor. E essa curva característica, gente, claro, a gente chama de curva, mas você está vendo que é uma reta, né? Ela mostra para a gente como tensão e corrente se comportam nesse resistor, tá certo? Ou seja, a curva característica, o gráfico da curva característica de um bipolo ômico, ele é uma reta. E essa reta representa para a gente como a tensão e a corrente se comportam no resistor. Mas como eu tiro essa interpretação? Eu tiro, pessoal, essa interpretação, olha, da mesma forma que a gente fez na apresentação anterior. Se eu dividir o 1 por I1, eu vou ter o mesmo valor que dividindo o 2 por I2, e esse valor vai ser exatamente igual à resistência do meu resistor. Ou seja, através da curva característica, eu consigo também descobrir qual é o valor da resistência desse resistor do meu circuito. Correto? Uma outra coisa extremamente importante, essa curva característica, né, essa reta, vamos dizer assim, ela faz um certo ângulo com a horizontal. Vocês estão percebendo, né? Ela faz um certo ângulo com a horizontal. Se eu medir a tangente desse ângulo, esse valor da tangente ele também vai ser numericamente igual ao valor da resistência do resistor. Ou seja, como a gente tem escrito aqui embaixo, a inclinação da reta ela indica para a gente o valor da resistência do resistor. Ok? Então eu posso ver todas essas correlações com o gráfico, tá? Assim como eu também posso fazer tudo isso com a matemática, não é? Usando essa equação que a gente já estudou. Pessoal, por enquanto é só, daqui a pouco a gente volta. Até mais.